Muito bem-vindos, sejam muito bem-vindos ao novo episódio do nosso programa, ainda continua sem nome, sabe-se lá se vai ter um nome alguma vez. Olha da minha cachorra aqui chegando perto. Sabe-se lá se vai ter, esse programa vai ter nome, mas eu acho que não, cara, às vezes não é preciso ter um nome. Ela carinho, ela tá aqui em cima de mim, ó. E não precisa ter o nome. E, cara, a gente tem que parar com essa necessidade de as coisas ter que ter nome. Eu lembro eu tava conversando com minha mulher. Eu lembro da situação engraçada, cara. Que o meu gato, ele não tinha nome. Eu criava ele, assim, criei ele por muito tempo. Né? Porque ele já morreu, hippie. E ele não tinha nome, cara. E eu sempre andei com ele, morava com minha avó, quando mais novo, quando tinha ele, e ele andava e eu não chamava ele por nome nenhum, cara. Ficava andando pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, e ele não, simplesmente não tinha nome. Até que um colega meu, ele chegou e perguntou, cara, qual é o nome desse gato? E eu, cara, eu menti na hora, disse que o nome dele era Miojo. Cara, assim, criei na hora o nome só pra sair da situação. Porque de fato o gato não tinha nome, cara. Não ficava, quando eu queria chamar, ele falava, né, como a gente chama aqui normalmente no Nordeste. Ou Xaninho, Xaninho. E, e simplesmente ele vinha ou não vinha. Mas ele de fato não tinha nome. Assim como esse programa que não tem nome. E talvez eu coloque o nome nesse programa. Mas faz um tempo já que eu tô procrastinando para gravar esse episódio, que eu sempre digo que vou gravar, hoje vou gravar, escrevi alguns temas interessantes, vale a pena gravar essas ideias, mas acabo deixando para lá. Hoje ia ter aula, hoje se inicia a minha faculdade, espero que seja o último, seja o penúltimo, eu espero o penúltimo período, né? Fim do ano concluir o curso de filosofia. Mas hoje não teve porque faltou luz. Estava usando luz da universidade, não teve aula. Aí eu, cara, sabe de uma coisa? Mesmo que eu tô com um pouco de cabeça, tô devendo. Esse programa eu acho que já vai fazer 2 semanas. E por que não colocar ele na rua? Né? E, cara, eu tenho certeza que vocês estão acompanhando, né? Esse caso, essa loucura do que é o caso Epstein. E junto com esse caso Epstein, cara, tem gente citando o caso K, né, que é o caso do dono da Casas Bahia. E, cara, é uma loucura, velho, porque diferente do caso do Epstein, o das Casas Bahia já sabe muito bem o que ele fazia, né? Tem vídeos no YouTube, assim, de reportagens de jornais sérios ou escritores de true crime especializados que estudam a coisa e batem o martelo no caso do Klein, né? Caso K, Klein. Tem certas coisas que já se sabe sobre ele, né? Vamos dizer assim, boa parte das coisas que se sabe do processo, né? Como funcionava. O Epstein mais ou menos não. Pelo que eu vejo, você vê algum vídeo, vê outro, parece que sempre tem coisa nova ou um vídeo desmente o outro. Mas vale a pena, cara. Só para ter uma noção, assim, mas também é interessante que se mantenha uma certa distância, cara, para não acabar consumido por isso, né? Vi alguns comentários de algumas pessoas dizendo que, cara, perdi a fé na humanidade depois disso. Não acredito mais na justiça. E de fato, esses caras não vão sair impunes, talvez, como sempre se fala, o lado mais fraco paga a conta, e de fato vai pagar a conta. Mas vai acabando passando para lá, né? Eu acho dificilmente essas pessoas que dizem que perderam a fé na humanidade e tudo mais seja verdade. Eu acredito que boa parte das coisas que as pessoas falam é muito mais uma frase de efeito, né? Que ela solta assim, mas depois que ela termina de digitar, ela bloqueia o celular e vai, sei lá, assistir Diário do Vampiro, né? Vai assistir Friends, Os Simpsons, né? Ou vai assistir alguma dessas séries assim, né? Round Six ou qualquer outra série de sucesso.
ela simplesmente dedica e vai fazer, cara. Só pra mim parece muito uma frase de efeito. Sei que vocês estão acompanhando isso aí. Cara, eu vinha pensando em uma coisa que eu vi nos comentários, que era a pessoa dizendo assim, que agora saiu outra treta, que foi o Obama veio no podcast, né, e falou que existem aliens. Aí Trump foi, afirmou e disse que ia liberar papéis, e todo mundo virar cortina de fumaça. E um comentário me chamou a atenção, cara. Ele dizia que olha só o Trump querendo colocar, né, a cortina de fumaça sobre o caso Epstein, mas ele não vai conseguir. A internet inteira já sabe. Vamos dizer assim, cara, e hoje, não sei, pensando assim, vendo as coisas, eu acho que não, cara. Eu acho que, cara, muitos canais estão divulgando, mas tem muita gente que não acompanha YouTube, cara, não usa YouTube. Não usa YouTube, não vê nada de true crime. Assim, então é muito. Parece muito uma bolha de internet, um caso de bolha de internet. Quem não consome muito YouTube, não consome muitos canais do YouTube, nem acho que não chega, cara, não chega para essas pessoas, né? E ela simplesmente não sabe o que está acontecendo, né? Continua vivendo a vida normalmente. E é possível levar a vida normalmente sem nenhum problema. Mas esse caso aí, é, essa situação, né, que eu pensando, eu fico exatamente nisso, cara, sobre como a internet ela é uma grande bolha. Que tem certas pessoas que simplesmente não ficam sabendo de certas problemáticas que a internet em peso fica sabendo. Em peso, assim, internet que eu digo de determinada rede social, né? Tratando o YouTube como uma rede social. Que usa muito TikTok, por exemplo. TikTok, cara, é a rede social do jovem. Simples assim. Então, de pessoas até que usam muito TikTok no Instagram às vezes, cara, não sabe nem o que é o caso Epstein, cara. Não sabe nem o que está acontecendo. Então, parece também uma coisa de bolha, assim, que não chegue tanto. Talvez chegue principalmente essa questão dos aliens. Tô falando de aliens, não sei o que, bem por cima, mas porque é uma situação assim, o presidente dos Estados Unidos falando isso e tudo mais, gera uma comoção muito grande. Outra coisa, cara, que eu vinha pensando esses dias para trazer para o programa era sobre o que a gente pensa do que é o homem, cara, o homem masculino, né? Sexo masculino. Porque recentemente eu vi uma publicação, cara, que é um cara que eu já acompanhei ele. Eu já acompanhei inicialmente para cara, talvez esse cara tenha algumas coisas boas para falar. E depois eu acompanhei por ficar observando para ver, cara, vamos ver para onde é que isso vai. Porque ele é um desses produtores de conteúdo que trabalham nessa questão da masculinidade, do homem viril, da proteção da sua família, que é complicado porque, cara, no Brasil, principalmente, eu acho que nos últimos anos, certos movimentos eles ficaram muito grudados com outros. Por exemplo, se a gente falar de filosofia, uma filosofia que se preocupe, alguém que faça filosofia e estude a sério, que leva a filosofia a sério, que não, vamos dizer assim, que vê a filosofia como essa construção de conhecimento, carreira acadêmica, organização, vamos estudar rotina, Aristóteles, Platão, isso aqui é um estudo de verdade, aqui tem conhecimento. Eu vejo que esse tipo de ideia, né, forma de ver a filosofia foi muito puxado para o lado cristão da coisa. Então você vê caras como, principalmente Guilherme Freire, por exemplo, ele é um dos que representam isso, entende? E puxou muito a filosofia para a questão prática. Cristianismo, ele fala muito sobre jiu-jitsu, ele fala muito sobre família, tradição, legado, propósito. E você vê que é uma filosofia que fica muito a cargo de Deus, né? Não é uma filosofia mais, vamos dizer assim, voltada para a filosofia. Cara, vai sair o áudio do meu cachorro, mas simplesmente eu não vou tirar. Não que eu seja um sacana,
Mas eu acho que também faz parte desse, a não ser que ele fique latindo aqui por muito, muito tempo, eu vou ter que encerrar o programa. Mas eu acredito que também faz um pouco de parte, cara. Eu queria até gravar lá fora, que às vezes tem um barulho dos passarinhos passando, às vezes uma pessoa falando no fundo, um barulho de moto, de carro, que são barulhos ambientes que, pelo menos pra mim, certos conteúdos eles passam uma vibe, uma energia muito, muito agradável, né? De tranquilidade, vamos dizer assim, de rotina, de dia a dia, né? Da vida acontecendo de fato. E não só eu falando no microfone aqui, direto. Bom, pronto. E a filosofia ficou muito vinculada a isso, cara. Essa questão do... São duas coisas que eu vejo claramente. A filosofia vinculada à parte marxista, ao uso da filosofia para mudar o mundo, o movimento de esquerda, e também a parte cristã, que foram esses dois lados que a filosofia foi jogada para cá e para lá. E a questão da masculinidade, eu acho que foi um pouco isso também, cara. Como a gente não tinha um referencial muito, vamos dizer assim, muito, como é que eu posso dizer, um referencial desenvolvido para a nossa geração, ele podia ser qualquer coisa. Que a geração do nosso pai, hoje o símbolo de masculinidade dos nossos pais, eles já não são mesmos que os nossos. Se para ele antes era um homem forte, de briga, vamos dizer assim, que ele estivesse pronto para brigar a qualquer momento, fosse um cara que ficasse com várias mulheres, se envolvesse com várias mulheres, mesmo casado também, fazer tudo despreocupadamente. Hoje a gente já tem outra visão. Hoje a gente já faz uma análise mais ética, moral desse cara. Será que ele realmente está certo em trair a mulher dele? Será que esse cara deve beber? Será que beber não traz problemas? Eu acho que a bebida é um símbolo assim, muito grande. O excesso de bebida é um símbolo muito grande para a nossa geração. E esse cara, bicho, ele postava muito puxando, batendo no outro lado, sempre colocando, acho que é João Guilherme o nome dele, eu acho que é João Guilherme, o João Guilherme, o Luan Santana, que são esses símbolos, que não são símbolos de masculinidade, porque, assim, em nenhum momento eu acredito que eles se coloquem como esses símbolos, e essa pessoa puxa e diz, o homem da sociedade, o homem atual, e ele se coloca como o homem raiz, vamos dizer assim. Então você vê que é uma masculinidade de certa forma frágil, porque ele precisa sempre estar reafirmando sempre, e é muito tosco, cara, porque ele coloca a foto dele mesmo e diz, Nutella, e ele é o raiz, entende? Por mais que seja um cara muito desenvolvido, acho meio brega, entendeu? Acho que a palavra é essa, brega. E por mais que ele de fato seja um homem desenvolvido, tenha uma boa alimentação, boa dieta, tenha bons hábitos, mas assim, entende? É muito. E tá claro, cara, você pode dizer, criticar, falar mal, mas não deixa de ser uma questão puramente de marketing, certo? De dizer, somos isso aqui. O meu grupo é esse aqui. Não somos o João Guilherme, não somos o Luan Santana, não somos. Cara, não consigo pensar mais nem outros, mas vocês conseguem entender do tipo que eu tô falando, né? Com esse homem já que não tá tão preocupado em ser esse homem que é pintado por outros lados. Tanto que o Red Pill ele fez muito isso, o movimento Red Pill ele se apropriou e tentou falar o que é o homem, a feminista também, o movimento feminista. E a gente acaba ficando meio perdido, cara. Porque você tenta... como eu posso desenvolver meu lado masculino, meu lado de homem, porque eu sou um homem hétero, vamos dizer assim, nasci homem e tenho interesse pelo sexo oposto, e como vamos desenvolver? E tem os produtos, cara. Tem os produtos Red Pill, vai apresentar uma visão própria do homem, as mulheres feministas, a ala progressista vão te apresentar o que é o homem. Todos esses lados vão apresentar para você o que é o homem. E se você não... O cristão, o homem é isso aqui. O homem é o que zela. O homem que... Se você não souber mais ou menos discernir, pode ser que você caia num desses no extremo, cara. Num red pill meio maluco, num cristão meio maluco, que fica no seu quarto falando mal de, né, vamos dizer assim, de certos comportamentos. Então, é muito difícil, pela quantidade de associações que foram feitas, você conseguir
tentar ser o mais... Não é transparente exatamente. O mais... agora me fugiu a palavra. Mas, vamos dizer assim, o mais honesto consigo mesmo, para tentar fugir um pouco desses extremos, porque é muito ruim, certo? Pensando aqui se tem algum assunto para falar. Simplesmente estou andando aqui na sala, não sei se dá para ouvir as pegadas, mas dá para ouvir a respiração da cachorra, porque ela simplesmente está andando, ela fica seguindo para ver se consegue que eu me sente, que é o que eu fiz agora, ela consegue vir para cima e buscar lá vem ela de novo. Vem buscar que eu alise ela. Certo? E cara, falando em cachorro aqui, é uma experiência um tanto quanto diferente, cara. Tenho um cachorro, nunca tive cachorro, assim, meio mesmo de ficar em casa. Tive o gato, que eu disse pra vocês que não tinha um nome, mas é uma experiência diferente, cara. Porque em determinado momento você não se adapta ao cachorro, porque ele é totalmente diferente, ele é, vamos dizer assim, ele é alheio a você, ele lhe afeta em determinadas situações, como ela está fazendo agora, pode começar a latir, lhe incomoda, você está sentado, ela vem em cima, e como eu sou um cara muito, não é reservado, mas eu sou um cara muito quieto, então eu sempre estou sentado, só sentado, às vezes mexendo no celular, às vezes assistindo alguma coisa, totalmente calado, e ela vem pra cima de mim e começa a me bagunçar. Então, é um tanto quanto, vamos dizer assim, talvez você não consiga entender. Se você é um cara muito... o cachorro chegou, que legal. Não, eu não sou esse cara, entende? Se eu tô sentado e chega, para mim tá me incomodando. Se estou fazendo alguma coisa, estou fazendo aquela coisa. Certo? Mas se chega mexendo comigo, chega querendo pular, assim, me movimentar, cara, eu já fico... E é uma coisa que você vai se acostumando, cara. Você começa começa a ter afeto pelo cachorro. E você sai na rua e você começa a ter afeto por outros cachorros, porque você vê que em alguns momentos ele é estressado por coisas externas também, que às vezes necessariamente não é ele. Às vezes ele está com fome porque você esqueceu de colocar a ração para ele naquele momento. Ele não bebeu água. Tem outros cachorros latindo, tem muito barulho. Então, ele também é afetado por coisas externas que estressam ele. Então, às vezes você tá quieto, mas ele acaba estressando porque ele também está estressado. Ele é diferente da gente, que nós humanos, que a gente pode, cara, vou tentar me controlar, vou ficar quieto. Não, ele é reação a todo momento. Certo? Todo momento é reação, é resposta. E sempre tem que ter algum estímulo que, vamos dizer, coloque ele em repouso, né? De determinada forma, assim. Seja cansado, seja com carinho, seja comida. Porque ele é sempre essa resposta. Ele é afetado e afeta. E é interessante, cara, que eu não ligava muito no cachorro. Quando eu sempre fui mais novo, assim, não ligava. Ligava pra gato um pouco, porque eu tinha, mas meu gato tinha Rest in Peace. Porque ele foi atropelado. Eu nem tinha visto, cara. Foi um colega meu que falou que ele foi atropelado. Eu fui ver, ele de fato tinha sido atropelado. Eu tô rindo aqui, mas foi uma situação bem triste. E com o cachorro é totalmente diferente, cara. Nunca tive muita empatia, sempre achava meio chato, meio como a gente chama, né, aqui, entre eu e meus amigos, entrosão e uma intrusão, que é sempre alguém que está tentando se introduzir na situação por nada, que às vezes é o que ela faz. Mas você vai entendendo, cara, é muito maluco, é uma experiência diferente que você vai aprendendo, e você começa a ter mais empatia com o animal e com os outros animais também, né? Diferente de pessoas humanas, que às vezes você conhece uma pessoa que, por mais que seja boa, gente boa, você ainda fica meio, cara, não quer ser meio dessa pessoa, entende? Melhor me afastar dela. Deixa eu pensar se tem mais algum tema para tratar. Deixa eu anotar algumas coisas no meu caderno, mas tá lá dentro, cara, dentro do quarto, e o episódio tá chegando nos 20 minutos. Eu acho que vou deixar alguns temas para falar no próximo programa. Eu espero que vocês curtam esse programa, comentem, diferente do que fizeram nos outros programas que não houve nenhum comentário, nenhuma curtida, pouquíssimos views, mas eu acredito que seja o começo
desse projeto ainda. Pretendo escrever alguns textos de filosofia, queria muito escrever alguns textos de introdução, de algumas coisas que eu estou estudando, para deixar registrado, para quem se interessar pelos textos, eu coloco aqui na bio, na descrição, e coloco no Instagram também alguns textos, para quem se interessar, alguns textos de introdução mesmo a alguns temas, alguns pensadores, com uma visão geral, para dar o pontapé, e quem sabe no início, eu até grave alguns vídeos sobre filosofia. Vamos ver. Pretendo principalmente depois que eu me formar, né? Eu acho que talvez passe uma certa credibilidade, principalmente por você ter formado em filosofia, que às vezes não quer dizer muita coisa, mas quer dizer alguma coisa, né? Que é maior que zero. Não ser formado, que é zero, e ser formado é um, vamos dizer assim. Mas espero que vocês tenham curtido. Até o próximo programa. E se você ouviu o programa anterior, fique com Deus.